E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui novamente para mais uma aula no meu canal, pessoal, Desbravando a Elétrica. Hoje nós vamos ter uma aula da disciplina de instalações elétricas em baixa tensão. Como eu tinha deixado na aula passada, hoje o assunto é sobre potência CA, ok? Ou potência em corrente alternada. Nós vamos ver hoje o que é a potência ativa, o que é a potência reativa e aparente, o que significa o fator de potência e qual a sua influência para a instalação elétrica. E também nós vamos ver o que é a potência instantânea e a potência média, certo? Que vão ser base para a gente entender as outras potências elétricas envolvidas. Tranquilo, pessoal? Então, comentem, curtam, compartilhem lá no canal e vamos começar aqui no nosso slidezinho de sempre, ok? Que eu sempre faço aqui para a gente. Então, nós vamos ver hoje a potência CA, certo? Vamos lá, vamos começar. Então, galera, se eu falo de potência CA, vamos definir primeiro a potência elétrica. Pessoal, deixa eu só ativar aqui a minha canetinha, certo? Só para a gente ficar rabiscando aqui o slide. Então, potência. Potência, no caso aí, potência elétrica. Galera, a potência é uma grandeza, certo? Elétrica, que determina a taxa de energia transformada ou transferida em um sistema elétrico, certo? Aqui é um sistema elétrico, ok? Em um sistema elétrico ou um equipamento elétrico em um determinado intervalo de tempo. Então, eu posso definir a minha potência ou potência elétrica como a taxa de variação da energia elétrica em função da taxa de variação de tempo, certo, pessoal? Isso também é uma definição de potência que vem lá da mecânica clássica também, certo? Só que aqui a modalidade energética é a energia elétrica, ok? Aí eu vou chamar de potência elétrica, tá bom? Então, pessoal, a potência elétrica é aquela em que a modalidade de energia é a energia elétrica transportada pela circulação da corrente elétrica. Como a gente viu nas primeiras aulas do canal, pessoal, quem transporta a energia elétrica pelo circuito elétrico é quem? É a corrente elétrica, que é o quê? A circulação de partículas carregadas pelo meu circuito, ok? Tranquilo? Galera, a gente falou sobre potência elétrica, mas também nós vamos falar sobre potência instantânea. Na aula passada, pessoal, quando a gente viu circuitos em corrente alternada, a gente viu que a tensão e a corrente, elas eram funções temporais, certo? Funções senoidais e temporais, ok? Aqui também vamos continuar trabalhando com funções senoidais e temporais. Então, a corrente, em corrente alternada, pessoal, desculpa, em corrente alternada, podemos calcular a potência elétrica em termos instantâneos. O que seria isso? É calcular a potência elétrica para cada instante de tempo t, certo? E como que a gente faz isso? A gente faz isso assim, ó. Potência é igual a quem? A minha tensão instantânea vezes a corrente instantânea. Beleza? Isso vem lá da primeira aula que a gente viu de grandeza elétrica, que eu provei que potência é igual a tensão vezes a corrente. Só que aqui a minha tensão e a minha corrente, elas são correntes e tensão, corrente e tensão instantâneas, certo? Ou seja, são correntes e tensões que dependem do tempo, ok? Pessoal, a equação de corrente aqui, ó, vamos utilizar a função cosseno. Por quê? Porque a função cosseno, para análise da potência instantânea, ela fica mais simples. Ah, professor, você viu, a gente viu lá na aula passada que a tensão e a corrente, elas são funções senoidais. São funções senoidais, mas se a gente olhar pelo lado matemático da função seno, a função seno e a função cosseno, elas são complementares. Então, tanto posso utilizar a função seno quanto a função cosseno. Se eu utilizar essa função seno aí, poderia dar certo também o cálculo da potência instantânea? Poderia sim. Mas como eu utilizei uma referência, que foi o livro, por exemplo, do Sadico, para a gente ter essa aula de potência CA, eu utilizei a função cosseno, que era uma referência que ele dava lá no livro, e eu também achei que era mais simples de desenvolver a equação da potência instantânea e explicar ela a partir do seu sinal, ok? Tranquilo? Então vamos usar a função cosseno aí na nossa análise. Então a nossa tensão instantânea, ou V de T, é igual ao quê? A tensão de pico
vezes o cosseno de ômega t, nós já sabemos que é o ômega, que é a frequência angular, ou velocidade angular, certo? Angular da onda de tensão ou de corrente, vezes o tempo, né, que é a minha variável independente, mais o ângulo inicial de tensão, certo? Ângulo inicial, certo? Pessoal, esse ângulo inicial a gente viu na aula passada, que é o ângulo que a onda de tensão e corrente tem em relação à origem do plano cartesiano, certo? E eu vou chamar aqui de delta, ou de θv, desculpa, não delta V, θv. E a corrente também, nós vamos usar uma função cossenoidal, ó. Corrente em função do tempo é igual a minha corrente de pico, vezes o cosseno de ômega t, mais um θi. Aí, no caso, o ângulo inicial é o ângulo inicial do sinal de corrente. Ok? Beleza, galera? Vamos usar essas duas relações aqui, duas equações temporais, uma para a tensão e uma para a corrente elétrica, certo? Galera, então, em termos de potência instantânea, substituindo as equações 3 e 4 na equação 2, nós vamos ter isso aqui, ó. Vp, certo? Que é quem? A minha potência de pico, desculpa, minha tensão de pico, vezes o cosseno de ômega t mais θv, vezes o cosseno de ômega t mais θi. Galera, se eu aplicar aqui essa identidade aqui, ó, cosseno de A vezes o cosseno de B. Se eu analisar aqui para a minha função, ó, a minha função da potência instantânea, eu tenho justamente um cosseno de A e um produto com um cosseno B. Um cosseno B, não é isso? A identidade trigonométrica cosseno de A vezes o cosseno de B, matematicamente, pessoal, se a gente desenvolver as relações de identidade trigonométrica, vai ser o quê? Cosseno de A menos B dividido pelo cosseno, cosseno de A menos B mais o cosseno de A mais B dividido por 2, certo? Então, galera, fazendo essa substituição aqui, ó, fazendo essa relação aqui, utilizando essa relação aqui na equação 5, nós vamos ter que a minha potência instantânea vai ser o quê? A tensão de pico vezes a corrente de pico, vezes o cosseno de θv menos θi, mais o cosseno de 2 ômega t, mais θi mais θv, todo mundo dividido por 2, certo? Galera, isso aqui, ó, representa esse gráfico aí, ok? Aqui, pessoal, eu tenho um gráfico da potência instantânea, ó. Tá vendo? A potência instantânea. Vem até aqui, ó. Um detalhe aqui para o gráfico da potência instantânea é que o período da potência instantânea, ela é a metade do período, por exemplo, da onda de tensão ou de corrente. Beleza? Por quê? Porque quando a gente, mostrando matematicamente, quando nós desenvolvemos isso, a equação 5 com relação à identidade trigonométrica, ó, a onda de potência, ela tem uma frequência angular dobrada. Então, como frequência angular é igual a 2π sobre o período, para que eu dobre aqui, ó, a minha frequência angular, eu tenho que dividir o meu período por 2. Então, o período do sinal da potência instantânea é a metade do período do sinal da onda de corrente ou de tensão. Ok? Tranquilo? E aqui tem uma característica bem interessante, galera, que a onda de potência instantânea, ela tem uma parte positiva, ó. Aqui é positivo, aqui também é positivo. E aqui, ó, eu tenho uma partezinha negativa. Galera, o que é que isso quer dizer? A parte positiva quer dizer que a fonte de energia, ou a fonte de tensão, por exemplo, ela fornece energia para os receptores de energia no circuito. Já a parte negativa quer dizer o quê? Que a minha fonte ela está recebendo energia do circuito. Como assim, pessoal? Isso é uma característica dos dispositivos acumuladores de carga, capacitores e indutores. Certo? A gente vai ver, quando estiver vendo potência reativa, que o capacitor ele é capaz de fornecer energia reativa para o circuito. Certo? Então, a parte positiva representa o quê? Consumo pela fonte, ou da fonte, desculpa. Consumo de energia da fonte. E a parte negativa significa consumo de energia
pela fonte. Vinda de quem? Vinda dos componentes do circuito, certo? Geralmente isso vem devido aos dispositivos acumuladores de carga, capacitores e indutores. Geralmente são os capacitores que fornecem energia para a minha fonte, no caso, energia reativa, certo? Mas como nós estamos falando de energia ativa, isso vai depender bastante do circuito, certo? Quem é que vai fornecer a energia para a fonte, beleza? Mas entendam que essa característica que a fonte recebe energia do circuito é devido ao quê? Devido à presença desses dispositivos de armazenamento de energia, que são os indutores ou os capacitores, tá bom? Beleza? Então, vamos continuar aqui, galera. Pessoal, o sinal observado, ó, só explicando aqui o sinal, certo? O sinal observado o sinal é periódico com o período da metade do período do sinal de tensão de corrente, como eu expliquei, ok? Já o sinal instantâneo de potência apresenta partes positivas a cada ciclo e também negativas, ok? Como eu mostrei aí. Se a potência instantânea for positiva, a energia é absorvida da fonte pela carga. Se a potência instantânea for negativa, a potência é absorvida pela fonte devido aos elementos armazenadores de carga que eu expliquei, que são, por exemplo, os indutores e capacitores, certo? Tá bom? Beleza? Então, essa é a interpretação daquele gráfico. Beleza, galera? Tranquilo? Como eu já tinha falado no slide anterior. Mas, pessoal, fica muito complicado da gente trabalhar com potências instantâneas. Por quê? Porque a potência ela varia constantemente no tempo. Beleza? E fica difícil de avaliar essa grandeza em termos temporais. Então, pessoal, para que a gente tenha uma melhor análise, a gente analisa a potência média, certo? A potência média que está sendo envolvida no sistema. E a potência média, pessoal, é a média da potência instantânea ao longo de um determinado período de oscilação da onda, beleza? E ela pode ser calculada por isso aqui, ó. Potência média é igual a 1 sobre o período de zero, começando do início, o início vai ser o tempo t igual a zero, até o tempo do período de oscilação, certo? Até o último instante do período de oscilação, de pt, que é a minha potência instantânea, dt, certo? Então, a minha potência média nada mais é do que o cálculo médio das potências instantâneas em um determinado intervalo de tempo, ou em um determinado período, certo? De 0 a t, ok? Então, vamos lá. E travou aqui. Pronto. Pessoal, substituindo a equação 6, na equação 7, ou seja, desenvolvendo ao cálculo da minha potência média, eu vou ter o quê? 1 dividido por t sobre 2. Por quê? Por quê, pessoal? Como eu expliquei, o período da minha potência instantânea é igual a metade do período da tensão e da corrente, certo? 1 dividido por t sobre 2, certo? De 0 a t sobre 2, né? Também, o período aqui é igual ao período aqui, no meu índice de integração superior. Vp vezes Ip, cosseno de θv menos θi, mais o cosseno de 2 ωt, mais θi mais θv sobre 2 dt. Então, para a gente determinar a potência média daquele sinal lá, a gente vai definir essa integral aí, vai determinar essa integral aí, certo? Então, continuando manipulando aqui a minha integral, pessoal, passei o 2 aqui multiplicando, então vai ficar 2 sobre t, a integral de 0 a t sobre 2, vezes de Vp vezes Ip, vezes o cosseno de θv menos θi, mais o cosseno de 2 ωt, mais θi, mais θv sobre 2 dt. Certo? Galera, aqui, na minha integral do meio da equação 9, eu posso utilizar uma propriedade que é o quê? A integral da soma é igual à soma das integrais.
Certo, pessoal? Isso é uma propriedade do cálculo. Se eu tenho uma integral em uma soma, eu posso dividir essa integral em várias somas de integrais, certo? Então, fazendo essa divisão em somas, eu vou ter essa primeira integral aqui, ó, 2 sobre t, né, que é a minha constante, o meu período, né, a constante com relação ao período, de 0 a t sobre 2, de Vp e P, cosseno de θv menos θi sobre 2, certo? Mais 2 sobre t, de 0 a t sobre 2, Vp vezes P, cosseno de 2 ômega t, mais θi, mais θv, dividido por 2, dt. Certo, pessoal? Aqui, ó, essa integral aqui, o integrando não depende de t. Então, pessoal, isso aqui tudo é constante. Vai para fora, vai ficar somente a integral de dt. Nós vamos nos ater a resolver essa integral aqui. Por quê? Porque no argumento da função cosseno eu tenho um 2 ômega t, ou seja, o meu integrando depende da minha variável t para ser resolvida. Beleza? Ok? No próximo slide a gente vai ver como faz isso. Vamos lá. Então, continuando aqui, galera. Ó, resolvendo aquela integral, certo? Passando os is de integração, resolvendo a integral, a primeira integral e passando os is de integração, eu vou ter que é o quê? 1 sobre t, certo? Vezes t sobre 2, Vp vezes Ip, cosseno de θv menos θi. Isso aqui é resolvendo a primeira integral. E eu vou deixar a segunda integral para a gente definir agora, a gente resolver agora, certo? Agora o nosso objetivo é resolver essa segunda integral. Aqui eu posso fazer o quê? Cortar os t, né? Vai ficar 1 sobre 2, Vp e P, cosseno de θv menos θi, tá bom? Então aqui, ó, já cortei, já coloquei aqui embaixo um meio de Vp e P vezes o cosseno de θv menos θi, vezes essa integral, mais essa integral aqui, ó, que a gente vai resolver. Então, pessoal, para resolver a segunda parcela da equação 12, pode utilizar a técnica de integração de mudança de variáveis. Qual a mudança de variável que a gente vai fazer? Ó? A gente vai dizer que 2 ômega t mais θi mais θv é igual a um u. Então, se eu derivar o u em relação a t, eu vou ter que du vai ser igual a 2 ômega dt. Por quê? Porque se eu derivar essa parcela aqui, ó, essa parcela é constante. E a integral da constante é igual a... Ou integral, no caso, não. A derivada da constante é igual a zero. Então, a derivada de uma constante é zero. Tá bom? Então, vai ficar o quê? Ó, du é igual a 2 ômega dt. Pessoal, passando o dt para o outro lado da equação, no caso, não passando para o outro lado da equação, desculpa, isolando o dt e deixando ele em função de du e velocidade angular, o meu dt vai ser igual a du sobre 2 ômega, certo? E aí eu vou substituir na minha segunda parcela da equação 12. Então, pessoal, substituindo 15 em 12, que é justamente a mudança de variáveis. A minha potência média vai ser o quê? Metade de Vp vezes Ip, vezes o cosseno de θv menos θi, mais 2 sobre t, de 0 a t sobre 2. Aí agora eu fiz a minha mudança de variáveis. Vp vezes Ip, vezes o cosseno de u, vezes du dividido por 2 ômega. Certo? Beleza? Então, galera, se eu quiser resolver agora, ó, eu vou ter somente o quê? O cosseno de u du como integral. Por quê? Porque o ômega é constante e Vp e P também é constante. Passando todo mundo aqui para fora da integral, eu vou ter somente a integral de quem? Integral do cosseno de u du. E o integral do cosseno de u du é igual ao seno de u. Certo? Então, aplicando esse resultado aqui, eu vou ter que a minha potência média vai ser o quê? 1 meio de Vp vezes Ip, vezes o cosseno de θv menos θi, mais 2 sobre t, certo? Vp e Ip, seno de u sobre 2w, certo? Mas a gente não vai trabalhar com u, né? A gente está trabalhando com a mudança de variáveis. Então, eu tenho que voltar a u ser igual a quem? A 2 ômega t mais θi mais θv. Tranquilo? Beleza? E aí eu vou e coloco aí o retorno da minha substituição de variáveis. Isso aqui ó, vai variar de 0 a t sobre 2. Ainda vou passar os índices de integração.
Tranquilo, galera? Beleza? Então vamos lá, pessoal. Sabendo que ômega, eu não tinha, o PowerPoint não me deixou escrever ômega aqui, eu não sei porquê, eu acho que é um problema no meu PowerPoint, mas aqui é o ômega, é igual a 2π sobre t. E substituindo na equação lá, na equação anterior aqui, ó, na minha equação, eita, travou aqui. Na minha equação 18, pessoal, substituindo na equação 18 e passando os rins de integração de 0 a t sobre 2, ó, eu vou ter que o meu resultado vai ser esse aqui. Potência média é igual a 1 meio de VPIP cosseno de θV menos θI mais 1 meio de VPIP seno de 2π vezes θI mais θV menos VPIP seno de θV mais θI. Ok? Isso daí, pessoal, é a minha potência média, certo? Em termos de seno e cosseno. Mas eu posso ainda simplificar mais isso aí. Pessoal, utilizando essa identidade agora, ó, seno de A mais B, ó, na segunda parcela da minha soma aqui da minha potência média. Seno de A mais B é seno de A cosseno B mais seno B cosseno A, certo? Aqui não é a equação 21, pessoal, é a equação 19, eu escrevi errado, ok? Então, substituindo essa identidade trigonométrica na equação 19, a minha potência média se reduz a isso aqui, ó. 1 meio de VP vezes IP cosseno de θV menos θI. Por quê? Quando eu aplicar essa identidade trigonométrica aqui, ó, isso daqui vai fazer isso daqui desaparecer, sobrando somente isso daqui, ó. Então, a minha potência média vai ser quem? 1 meio da minha tensão de pico vezes a corrente de pico vezes o cosseno do ângulo inicial de tensão menos o ângulo inicial de corrente. Galera, tem uma matemáticazinha aí, bem um pouco pesadinha. Se não entendeu, deixem lá no canal. Professor, não entendi essa parte, o senhor falou muito rápido, ou falou muito enrolado, não deu para entender essa passagem aqui do cálculo, certo? Mas isso a gente precisa fazer para que a gente entenda como que a potência funciona quando a gente tem um sinal alternado, certo? Porque a potência em sinal alternado é diferente da análise de um sinal em corrente contínua, tá bom? Tranquilo? Beleza? Mas a gente vai fazer ainda algumas adaptações para que a gente utilize o que a gente viu na aula passada, que é o valor eficaz. Aí fica mais simples de entender, certo? Mas se não entendeu, deixa lá no comentário no vídeo, ou deixa no comentário lá no meu Instagram, quando tiver a aula lá na minha página no Instagram, e eu respondo depois no comentário, ou faço um vídeo fazendo somente, tirando a dúvida somente dessa parte aí, de alguém que não entendeu, tá bom? Beleza, pessoal? Então, vamos continuar. Então, a gente achou aqui, pessoal, me desculpe, o slide está um pouco lento, porque tem muito cálculo, certo? Mas a gente descobriu agora a potência média, então a gente pode falar agora de o que é a potência CA. Pessoal, os estudos de corrente alternada é o estudo da potência, ou o estudo de potência CA, desculpa, é o estudo da potência elétrica dos circuitos em sistemas em corrente alternada, tá bom? É um estudo muito importante, por quê, pessoal? Primeiro, porque todos os equipamentos que nós temos, que nós utilizamos, eles são em corrente alternada, certo? Então, a gente precisa fazer essa análise da potência CA ou potência em corrente alternada. E é um estudo importante também, pessoal, para algumas aplicações na engenharia e também na parte técnica, quem está estudando aí o técnico em eletrotécnica, ó, em quê? Dimensionamento de condutores, a gente vai ver que isso é importante. Dimensionamento de máquinas elétricas, certo? Como os motores elétricos e também os transformadores. Cálculo do consumo de energia. A gente tem aqui na nossa casa sempre o que a gente chama de relógio, que a gente chamava antigamente de relógio, ou relógio contador de energia, certo? Mas a gente tem como definir o consumo de energia também calculando a partir da potência CA, certo? O consumo de energia daquela localidade, ou da nossa casa, ou de um local que a gente esteja avaliando, tá bom? Também é importante no cálculo da demanda, para definir a demanda de energia de uma determinada instalação, ou de um determinado centro de consumo, por exemplo. E o balanço energético em linha de transmissão, certo, pessoal? Que geralmente tudo que a gente trabalha, quando a gente fala em linha de transmissão
e linha de distribuição é o quê? Potência ativa, reativa e aparente. Então, aí fica importante conhecer os conceitos da potência em corrente alternada ou potência CA. Tranquilo? Então, pessoal, as potências em corrente alternada são basicamente três. Ó. A potência ativa, como eu falei, a potência reativa e a potência aparente. Nós vamos ver cada uma hoje. E também nós vamos ter uma noção do que significa o fator de potência. Isso daqui, pessoal, é uma coisa que é muito analisada quando a gente está estudando instalações elétricas em baixa tensão e também em instalações elétricas, em sistemas elétricos de tensões mais altas. O fator de potência, ele é um fator muito importante na análise do sistema elétrico, certo? A gente vai ver o que é que ele significa. Pessoal, analisando a equação 20, certo? Que é a equação da potência média, e trabalhando ó, a relação tensão eficaz, ou RMS, é igual, por exemplo, a tensão de pico sobre raiz de 2, e corrente RMS é a corrente de pico sobre raiz de 2, ó, e substituindo isso na equação da potência média, eu vou ter isso aqui, ó, que eu vou definir agora a potência ativa. Potência ativa vai ser a metade da tensão RMS vezes raiz de 2, né? Se eu passar aqui, ó, a tensão de pico isolando a tensão de pico e passando raiz de 2 para o outro lado da equação, vezes a corrente RMS vezes raiz de 2, né? Que é a minha corrente de pico, vezes o cosseno de θV menos θI. Isso aqui é muito importante, a gente vai ver por quê lá na frente, certo? Esse cosseno de θV menos θI. Pessoal, se eu fizer a multiplicação de raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar 2, e eu posso eliminar o 2 aqui, não é isso? Então, a minha potência ativa vai ficar bem mais simples de calcular agora. Ó. Tensão RMS, geralmente a gente já sabe, ok? Que a gente viu na aula passada. Se for em baixa tensão, 380, 220, ou 220, 127. Vezes a corrente RMS, que passa pelo circuito, vezes o cosseno da diferença do ângulo de tensão menos o ângulo de corrente, certo? A gente viu na aula passada, por exemplo, que os circuitos indutivos e capacitivos, eles têm uma defasagem de 90 graus, um com relação ao outro. Mas nem toda a vida, pessoal, em todo instante, os circuitos eles são puramente capacitivos e indutivos. Geralmente eles são circuitos que têm uma resistência mais uma indutância, certo? Ou uma resistência mais uma capacitância, ok? Beleza? Estou colocando aqui mais, pessoal, quem é da área. Ah, professor, isso aqui é menos. Ah, beleza, é menos, mas eu só estou dizendo que a gente pode ter um circuito com resistências e capacitâncias. Ou resistências e capacitâncias e indutâncias, certo? E aí, esse ângulo aqui, ó, essa diferença angular de tensão em corrente, deixa de ser 90 graus, certo? E passa a ser menor do que 90 graus, tá bom? Beleza? Mas a potência ativa ela é calculada dessa forma. Tensão RMS vezes a corrente RMS vezes o cosseno entre o ângulo de tensão e o ângulo de corrente associado no circuito, tá bom? Pessoal, a potência ativa é a potência responsável por quantificar toda a energia que realiza trabalho útil para um componente ou equipamento do sistema. Pessoal, quando eu falo em trabalho útil, a energia que é efetivamente utilizada para fazer os equipamentos entrarem em funcionamento, tá bom? Ou seja, para que elas façam o seu papel como equipamento. Por exemplo, o motor elétrico, ele vai ter eu vou explicar mais na frente, mas ele vai ter uma parcela reativa, mas ele também vai ter uma parcela ativa, certo? Que é o quê? É o consumo de energia útil para fazer o quê? O motor entrar em rotação, certo? É a quantidade de energia útil com que o motor ele gira e realiza trabalho, certo? Dependendo da sua função, tá bom? Os componentes ou equipamentos consumidores de energia ativa ou de potência ativa são os que apresentam alguma característica resistiva, tais como resistores, motores elétricos devido às bobinas, transformadores, entre outros. Um exemplo de um consumidor de energia ativa, puramente ativa, são os chuveiros elétricos, certo? Já os motores, eles consomem tanto ativa quanto reativa. Vou explicar o que é energia reativa um pouco mais na frente. E os transformadores também, eles consomem um pouco de energia ativa
ou reativa e também de energia ativa, tá bom? Beleza? Por quê? Porque, como eu falei, ó, os motores eles são uma parte resistiva e uma parte indutiva. Os transformadores também, uma parte indutiva mais uma parte resistiva. A parte resistiva, ela é a parcela, por exemplo, das bobinas, tanto do primário do transformador e do secundário do transformador, quanto das bobinas dos enrolamentos dos motores, tá bom? Beleza? Como esses enrolamentos e essas bobinas são feitas geralmente de um material condutor, o cobre, eu vou ter uma resistência associada, né? A gente viu na primeira aula do canal que a resistência elétrica ela é uma oposição à passagem de corrente. E todo material, seja ele condutor ou isolante, ele vai ter essa característica resistiva à passagem de corrente. O condutor ele tem uma característica de maior permissividade da corrente elétrica e o isolante ele vai ter uma característica de menor permissividade à passagem de corrente elétrica pela superfície, por exemplo, ou pelo corpo de elétrico, por exemplo, ok? Pessoal, a unidade da potência ativa é o mesmo da potência em corrente contínua, que é o watt, tá bom? Beleza? Com homenagem a James Watt. Pessoal, se a gente falou de potência ativa, a gente pode falar do consumo. Desta forma, pessoal, nós podemos calcular ou estimar o consumo de energia ativa de um circuito elétrico, como é feito pelas concessionárias em quilowatt-hora. Pessoal, não confunda, não é quilowatt por hora. Não é isso, é quilowatt-hora, ou seja, é a quantidade de energia horária consumida pela unidade consumidora, tá bom? E o consumo pode ser dado por essa equação aqui, ó. Consumo ativo é igual ao quê? A minha potência ativa vezes o tempo com que a instalação ou o equipamento está em funcionamento, vezes o número de dias de funcionamento dividido por 1000. Por que por 1000? Porque se eu calcular, por exemplo, se a potência estiver em 1 watt, eu vou multiplicar pelo tempo vezes o número de dias, vai dar o watt-hora. Eu divido por 1000, eu vou ter quilowatt-hora. Tá bom, pessoal? Beleza? Então, assim, calculando o consumo ativo e multiplicando pela tarifa da concessionária, galera, ó, nós podemos calcular de forma simples a nossa conta de energia mensal, ok? Então, isso aqui é o cálculo do consumo, certo? Não confundir consumo, certo? Com potência útil de trabalho, certo? A potência ativa ou a potência útil de trabalho é aquela potência utilizada, certo? Para que os equipamentos ou o sistema elétrico ele entre em funcionamento. O consumo é justamente o quê? É o quanto eu estou consumindo daquela energia ativa por tempo de trabalho ou por tempo de operação, tá bom? Beleza? Tranquilo? Pessoal, falando de energia ativa, agora nós vamos falar de energia reativa. Pessoal, a potência reativa ou energia reativa é responsável por fornecer a potência ou energia necessária para a magnetização de alguns equipamentos, como motores, transformadores, geradores e outros componentes indutivos. Galera, no início do processo de funcionamento de um motor, de um transformador, por exemplo, nós precisamos ter uma parcela de magnetização, ok? E essa magnetização desse motor ou desse transformador, ela é feita por uma parcela de potência que não realiza trabalho. Olha aí, a potência reativa, ela não realiza trabalho. A potência reativa, ela é utilizada somente para magnetização, tá bom? Então, essa parte, essa potência reativa, ela é consumida por esse componente, pelo meu sistema elétrico, para que ocorra a magnetização destes componentes, como motores, transformadores e geradores, que são componentes resistivos e indutivos. Ok? Tranquilo? Beleza? Os indutores são consumidores de potência reativa e os capacitores, pessoal, eles têm uma propensão, uma propriedade de fornecer energia reativa para o circuito. Enquanto os indutores são consumidores, os indutores, eles são fornecedores de energia reativa, certo? A gente vai entender lá na frente, quando a gente vai vendo correção do fator de potência,
que para a gente corrigir o fator de potência, nós devemos utilizar quem? O capacitor, para ele fornecer energia reativa, ok? Beleza? E ele fornece para quem? Para algum equipamento ou para a fonte de energia, tá bom? Para que eu tenha o contrabalanço da energia ativa e da energia reativa, ok? Beleza? Então, essa aqui, ó, são as características do capacitor e do indutor. O indutor, ele é um consumidor de energia reativa, de potência reativa, e os capacitores, eles têm uma característica inversa. Eles são fornecedores de energia reativa, ok? Então, pessoal, a componente reativa pode apresentar duas características. Ela pode ser parcialmente indutiva ou parcialmente capacitiva, certo? Esta característica, pessoal, depende da impedância. Pessoal, eu falei, eu acho, não sei qual foi a aula, acho que foi na aula de máxima transferência de potência, né? Que é o casamento de impedâncias. Mas a impedância, galera, é uma oposição também à passagem de corrente, só que analisando em termos de corrente alternada. Isso aqui também é uma oposição. Oposição à passagem de corrente elétrica, certo? E essa oposição, como a gente viu na aula passada de instalações, nós temos a parcela resistiva, né? E também temos o quê? A reatância indutiva e a reatância capacitiva, certo? A junção aqui, ó, da minha resistência com a minha reatância indutiva ou a capacitiva vai me dar a minha impedância total, certo? E essa impedância, a impedância do circuito, se este é predominantemente indutivo ou capacitivo, determina o ângulo de defasagem da impedância, certo, pessoal? Eu não vou aqui entrar mais em detalhes, mas quando a gente trabalha com números complexos, certo? Essa análise CA, eu vou passar na parte de análise de circuitos 2, mas só dando passando por esse assunto, a gente interpreta os circuitos em corrente alternada através de números complexos, certo? E quando a gente fala em ângulo de defasagem, é um ângulo entre a tensão e a corrente elétrica para aquele circuito. Por exemplo, eu tenho um circuito CA, uma resistência e um indutor em série, certo? Aqui eu tenho um circuito RL série, ok? Que eu vou explicar na disciplina de análise de circuitos, tá bom? Mas aqui, ó, esse indutor aqui, ele tem uma defasagem com relação à corrente, se ele fosse puramente indutivo, de 90 graus, né? E aqui o resistor, ele tem uma defasagem de 0 grau. Mas quando eu faço aqui, ó, a associação série e calculo a impedância equivalente, eu vou ter o quê? Uma parte resistiva, que a gente chama de parte real, mais uma parte imaginária, que a gente chama de parte de reatância indutiva ou capacitiva. Quando a gente resolve essa impedância aqui, ó, nós resolvemos em termos de módulo, certo? Um módulo que a gente chama de Z, módulo Z, e um ângulo associado θ, certo? E a gente calcula esse ângulo associado θ dependente de quem? De XL e de R, tá bom? É só uma explicação mais detalhada do que seria esse ângulo de defasagem com relação à impedância, ok? Se fosse um capacitor, ó, o capacitor, eu tenho aqui um resistor e um capacitor. Aí já é o inverso, ó. Como o capacitor é um fornecedor de energia reativa, a minha impedância vai ser o quê? Resistência menos JXC, certo? Mas também tem uma característica, ó, dessa forma aqui, ó, um módulo, certo? E um ângulo associado, tá bom? Beleza? E isso daí, esse ângulo aqui, é o ângulo de defasagem que a gente chama de ângulo de defasagem da impedância. Isso daqui, pessoal, nada mais é do que θV menos θI, tá bom? Ok? Mas não vamos entrar nesse assunto agora, não. Vamos deixar para uma outra aula, certo? Para não ficar muito confuso, tá bom? Vamos entender basicamente o que é que significa cada uma das potências, ok? Deixa eu só apagar aqui bem rápido. Apagar aqui. Pronto. Beleza. Então, pessoal, ou a corrente ou a tensão estão em atraso ou em adiantamento. Como a gente viu lá na aula passada, ó. Se eu tenho um circuito puramente indutivo
eu vou ter o quê? Uma tensão adiantada com relação à corrente. Então, se eu tenho um circuito, por exemplo, resistivo indutivo, eu vou ter um circuito adiantado, certo? A tensão está adiantada da corrente, certo? E se eu tiver um circuito capacitivo, a tensão está atrasada da corrente, certo? E vice-versa. Se eu tenho um circuito indutivo, a minha corrente está atrasada da tensão, e se eu tiver um circuito capacitivo, a corrente está adiantada da tensão. Basta eu colocar o quê? Uma referência para essa questão do atraso ou do adiantamento. Ok? Beleza? Tranquilo? Pessoal, apesar de importante para a magnetização, galera, ó, deixa eu botar aqui minha canetinha novamente. Então, apesar de ser utilizado para a magnetização dos componentes, a energia reativa não realiza trabalho útil. Pessoal, alguma prova de vocês, ou alguma prova de concurso dizer que a potência reativa realiza trabalho útil? A potência reativa não realiza trabalho útil, certo? Ela é utilizada somente para a magnetização, certo? Dos componentes. O que, na sua maioria dos sistemas elétricos, é considerada prejudicial à rede. Galera, a potência reativa, apesar dela não realizar trabalho, mas ela tem uma tendência a aumentar a corrente elétrica. E aí eu vou ter mais perdas no meu sistema. Tá bom? Beleza? Por isso que é muito falado em se equilibrar a potência reativa ou a energia reativa da rede. Certo? Seja ela indutiva ou capacitiva. Eu não posso ter nem tanto consumo de energia reativa pelos componentes resistivos e indutivos, nem posso ter um fornecimento de energia reativa demais pelos circuitos resistivos capacitivos, ok? Porque isso pode ser prejudicial à rede elétrica devido ao aumento excessivo da corrente, aumentando as perdas no meu circuito e diminuindo o rendimento na transferência de potência. Tranquilo? Esta energia, pessoal, em termos práticos, aumenta o nível de corrente dos circuitos, aumentando as perdas por efeito térmico, como eu falei, diminuindo a vida útil dos circuitos e dos equipamentos ligados à fonte de energia. Ok? Tranquilo? E a gente pode calcular a potência reativa sim, galera. Ó, potência reativa, em termos de valores eficazes, vai ser a minha tensão eficaz vezes a corrente eficaz vezes o seno de θV menos θI. Lá na potência ativa, aqui era o que? Era o cosseno, né? Para a potência ativa. A potência reativa, eu vou utilizar o seno. Beleza? E θI menos θV é justamente quem? A defasagem entre o ângulo inicial de tensão e o ângulo inicial de corrente do meu circuito. Ou, para entendimento prático, ângulo de impedância. Certo? Se vocês estiverem estudando aí, encontrarem isso, esse θI menos, ou θV menos θI nada mais é do que o ângulo da impedância, certo? Do meu circuito. E a unidade, pessoal, de energia reativa é o volt-ampere reativo ou VAR, beleza? Tranquilo? É uma unidade um pouco diferente do watt, ok? Galera, as concessionárias de energia, elas podem, em alguns sistemas elétricos, cobrar pelo consumo de energia reativa. Por quê? Como a energia reativa ela é importante na magnetização, mas ela aumenta as perdas, a concessionária de energia que fornece essa quantidade de energia reativa para os consumidores, as unidades consumidoras, ela pode cobrar também esse fornecimento de energia reativa, certo? E também pode cobrar pelo excesso do consumo dessa modalidade de energia. Isso daí já é alguma outra coisa que a gente pode falar sobre a parte de tarifação, ok? Mas as empresas, pessoal, de energia se baseiam pelo fator de potência, ó. Olha aqui o fator de potência sendo importante, ó, que veremos um pouco mais adiante, para definir o limite máximo de energia reativa que pode ser consumida, certo? Agora, se eu consumir muita energia reativa, o que é que eu vou fazer para equilibrar? Eu vou ter que fornecer energia reativa. E o fornecimento de energia reativa geralmente é feito por bancos de capacitores, tá bom? Então, como eu falei aqui, ó, a solução para extinguir ou amenizar o efeito da energia reativa no consumo dela, né, é a implantação de banco de capacitores. Por quê? Porque os capacitores têm a capacidade de fornecer energia reativa para a minha rede,
tá bom? Então, pessoal, assim nós podemos também calcular o consumo de energia reativa. Só que o consumo de energia reativa agora, ó, eu vou trocar o P pelo Q. Então, vai ser o Q aqui, ó. Energia reativa vezes o tempo, né? A variação de tempo com que o circuito ou o meu equipamento está em funcionamento, vezes o número de dias, dividido por 1000. Isso vai ser dado em kVAR hora, não kVAR por hora. É kVAR hora, ou seja, é a quantidade de energia reativa horária consumida pelo meu circuito, pelo meu equipamento, tá bom? E assim, pessoal, a gente consegue calcular o consumo reativo, multiplicando pela tarifa da concessionária, dá para se estimar quanto se gasta com energia reativa. Geralmente, pessoal, a energia reativa ela é cobrada para instalações de grupo A, ou seja, de grupos de alta tensão. Eu vou explicar isso quando a gente estiver vendo a parte de tarifação, quem é grupo A e quem é grupo B, certo? Mas grupo A quer dizer grupo de alta tensão, 3,8 kV, 69 mil volts. Já os de baixa tensão, pessoal, geralmente não é cobrada a energia reativa, tá bom? Então, na sua casa aí que é baixa tensão, você só paga pela potência o quê? Ativa consumida. A potência reativa você não paga. Mas isso também depende do tipo de modalidade que você é inserida, certo? Porque agora aí tem a questão da tarifa branca, tem uma outra modalidade aí com relação à tarifação, ok? Mas geralmente o consumo de energia reativa é cobrado para clientes do grupo A ou do grupo de alta tensão, tá bom? As potências elétricas, pessoal, ativa e reativa, são representações vetoriais, elas podem ser representadas por vetores, assim como tensões e correntes alternadas, tá bom? Em termos vetoriais, a potência reativa está localizada na direção vertical, ou seja, a minha potência reativa ela pode ser ou assim para cima ou para baixo. Se for a potência reativa indutiva, vai ser para cima. Por convenção, se for energia reativa sendo fornecida pelos capacitores, vai ser energia, o vetor de potência reativa vai ser para baixo, certo? Verticalmente para baixo. E o eixo horizontal representa quem? Ó? O eixo horizontal representa a potência ativa, beleza? E aí eu posso ter o quê? O que a gente chama de triângulo de potências, que a gente vai ver um pouco mais na frente o que aqui significa, tá bom? E aí, pessoal, a gente falou de potência ativa, potência reativa, agora vai falar de potência aparente. Pessoal, a potência aparente, ela nada mais é do que a potência demandada pela rede elétrica efetivamente, ok? E essa potência aparente, ela tem em sua constituição em conjunto a potência ativa e reativa sendo transmitida, certo? Ou seja, a potência aparente, ela é uma soma, certo? Das potências ativa e reativa, só que aí é uma soma vetorial, a gente vai ver como, certo? Ela engloba as componentes ativa e reativa do sistema em questão, certo, pessoal? Ou seja, a potência aparente é uma soma vetorial das potências ativa e reativa. Já que no slide anterior eu mostrei que a potência ativa e reativa podem ser tratadas como vetores, assim como as tensões e correntes, certo? E a unidade da potência aparente, ó, é o volt ampere, certo? Ou VA, tá bom? Geralmente a gente vê muito equipamento de X kVA1, transformador de 300 kVA, certo? Beleza? Então, a unidade de medida da potência aparente é o volt ampere ou o VA, certo? E a potência aparente, pessoal, ó, ela é calculada por essa equação aqui, ó. Tensão RMS vezes a corrente RMS. Olha o detalhe aqui, ó. Eu não tenho a parte nem de cosseno, nem de seno, certo? Nem seno de teta, nem cosseno de teta, ok? Então, galera, aqui, ó, se eu fizer uma analogia ao cálculo da potência, ó, P igual a vezes I em corrente contínua, a minha potência aparente é a potência efetivamente consumida ou extraída da minha rede elétrica para que o meu sistema elétrico seja atendido, tá bom? E aí,
nessa potência aqui, ó, eu vou ter englobado tanto a potência ativa quanto a potência reativa. Ok? Beleza? Então, o tratamento vetorial, pessoal, da potência aparente pode ser feito de acordo com os triângulos de potências. Então, eu tenho aqui, ó, como eu falei, ó, lá nos slides anteriores, ó, quando eu tenho a potência sendo consumida ou a potência reativa sendo consumida, eu vou ter o quê? Um vetor apontado para cima, na vertical. E a potência ativa, ela é um vetor na horizontal. E eu vou ter um triângulo retângulo. E a hipotenusa desse triângulo retângulo é a minha potência aparente. Ok? Beleza? E o mesmo ocorre quando eu tenho um circuito capacitivo. Ó. A potência reativa está sendo fornecida pelo capacitor, certo? Ou pelo circuito resistivo capacitivo. Eu vou ter uma parcela ativa, se eu tiver uma parcela resistiva realizando o trabalho, certo? E aí eu vou fechar o meu triângulo de potência com a minha potência aparente. Ok? Beleza? Então, pessoal, dá para ver aqui que a potência aparente ela é a soma vetorial da minha potência reativa com a minha potência ativa. Certo? Beleza? Então, pessoal, o primeiro voltado para cima, o primeiro triângulo voltado para cima, existe uma predominância de indutores ou de uma característica indutiva. Já a segunda figura voltada para baixo, existe uma predominância capacitiva, beleza? Mas aí eu sempre vou ter uma potência aparente associada. Pessoal, desta forma, utilizando o teorema de Pitágoras, lá, o teorema bem simples que a gente conhece da matemática, nós podemos definir que a potência aparente é dessa forma aqui, ó. Potência aparente ao quadrado é igual a potência ativa ao quadrado mais a potência reativa ao quadrado. Se eu quiser saber só a potência aparente, ó, raiz quadrada de P ao quadrado mais Q ao quadrado. Ok? Beleza? Então, onde o Q, ou seja, a potência reativa Q, é a potência reativa líquida. Pessoal, eu posso ter no meu circuito, um circuito dessa forma aqui, ó. Resistor, uma resistência, um capacitor e um indutor. Não é isso? Aqui eu vou ter um XC, aqui eu vou ter um XL e aqui eu vou ter uma resistência. Pessoal, o meu indutor vai consumir energia reativa e o meu capacitor vai fornecer energia reativa. Então, a energia reativa líquida do meu sistema vai ser o quê? A diferença entre a energia consumida pela parte indutiva e a energia reativa fornecida pela minha parte capacitiva, certo? Então, esse Q aqui, pessoal, é a minha potência reativa líquida. Se eu tiver indutores e capacitores nos meus sistemas em conjunto. Se eu não tiver indutor, se eu não tiver capacitores, se tiver só indutores, esse aqui vai ser zero. Então, vai ser Q igual a QL. Certo? Se eu não tiver indutores, se tiver só capacitores, aqui vai ser zero. Q vai ser igual a menos QC. Ok? O vetor para baixo, né? Mas, quando eu elevar ao quadrado, menos QC ao quadrado vai dar igual a um valor positivo. E aí eu posso determinar o valor da raiz, tá bom? Beleza? E, por último, pessoal, vamos falar sobre fator de potência. Pessoal, o fator de potência é a relação entre a potência efetivamente que realiza trabalho, ou seja, a potência ativa total, e a potência absorvida pela rede, que é a potência o quê? Aparente. É um parâmetro que define a quantidade de energia útil que está sendo utilizada pelo circuito elétrico. Como eu falei, pessoal, a energia útil utilizada para o funcionamento do circuito é a potência ativa. A potência reativa não realiza trabalho, ela é utilizada para a magnetização do meu circuito, tá bom? Do meu equipamento. E relacionando com o nível de energia reativa, que esta está sendo injetada no sistema elétrico ou consumida, beleza? Galera, se eu tiver muita potência reativa no meu circuito, o fator de potência, a gente vai ver que ele diminui, certo? Nas próximas aulas, que a gente vai falando um pouco mais sobre o fator de potência. Ou seja, esse valor aqui, ele começa a diminuir, certo? Se eu tiver pouca potência reativa, se a potência reativa for diminuindo,
o fator de potência ele vai aumentando, certo? Qual é o melhor estado para o meu circuito? É quando eu tenho pouca energia reativa no meu sistema. Por quê? Porque o fator de potência será alto, né, por consequência matemática, e as perdas por efeito térmico também serão menores. Por quê? Porque a minha corrente lá vai ser menor se eu tivesse uma quantidade de energia reativa absorvida maior. Tranquilo? Beleza? E esse fator de potência aqui, pessoal, fator de potência, ele é um valor que varia entre 0 e 1, tá bom? Onde o valor máximo 1 quer dizer que eu não tenho potência reativa nenhuma no meu sistema, e quando eu tenho o fator de potência igual a 0, quer dizer que eu não tenho potência ativa nenhuma no meu sistema, eu tenho somente potência reativa. Tranquilo? Beleza? Então, tomando a equação 20, pessoal, que é a equação da potência ativa, como referência, e a equação 26, que é o da potência aparente, ó, aqui eu tenho que P é igual a V, né? RMS vezes a corrente RMS vezes o cosseno de θV menos θI. Só que isso aqui, pessoal, V, RMS vezes IRMS é igual a quem? Ó? É igual a potência aparente. Então, se eu fizer a substituição, ó, P é igual a potência aparente vezes o cosseno da defasagem entre o sinal de tensão e o sinal de corrente, certo? Passando, dividindo a minha potência aparente, cosseno de θV menos θI, ou seja, o cosseno da diferença entre o ângulo de tensão e o ângulo de corrente, é igual a quem? A potência ativa dividido pela potência aparente. No caso, seria a potência total absorvida da rede elétrica. E isso daqui, galera, a gente chama de fator de potência, tá bom? O cosseno da defasagem entre o ângulo de tensão e o ângulo de corrente é o meu fator de potência. Geralmente, a gente trata isso como cosseno de θ, certo? Um θ qualquer, que é justamente o quê? A diferença entre o ângulo de tensão e o ângulo de corrente. Ou, novamente, isso aqui é o ângulo de impedância, ok? Impedância do meu circuito. Então, se eu calcular o cosseno do ângulo de impedância do meu circuito, seja ele RL, RC ou RLC, ou seja, resistor, indutor, resistor, capacitor ou resistor, indutor, capacitor, eu posso calcular o meu fator de potência a partir do ângulo da impedância, certo? Do meu circuito. Tranquilo? Beleza? Mas se eu não tiver as impedâncias, tiver somente as potências ativas e aparentes e as potências reativas, como é que eu calculo? Eu calculo dessa forma aí como a equação 31. Fator de potência é igual a potência ativa dividido pela potência aparente, certo? Então, pessoal, o fator de potência, matematicamente, é dado como o valor do cosseno do ângulo criado entre o triângulo de potências, certo? Eu falei que é a diferença entre o ângulo de tensão e de corrente, mas, se eu tenho aqui o triângulo de potências, ó, eu tenho aqui Q, P e S, eu vou ter um ângulo associado e cosseno de θ, né? Vai ser o quê? P sobre S. Cateto adjacente dividido pela hipotenusa, tá bom? Beleza? Deixa eu só apagar aqui, só para vocês entenderem, tá bom? É uma outra forma de analisar o fator de potência utilizando o triângulo de potências, tá? Vou voltar aqui para minha canetinha. Então, vamos continuar. Então, o fator de potência, como eu já mostrei, é igual a potência ativa dividido pela potência aparente. Pessoal, é um número adimensional, o fator de potência é um número adimensional, certo? Que pode ser classificado como indutivo ou adiantado. Isso, levando em consideração a referência, é a tensão, certo? E capacitivo como atrasado, levando em referência também a tensão. Se eu levar em referência a corrente, eu vou inverter o raciocínio. Mas vamos fixar que a referência é a tensão, tá bom, pessoal? Então, se eu tiver um circuito indutivo, o meu fator de potência ele é adiantado. Se eu tiver um circuito capacitivo, o meu fator de potência ele é um fator de potência considerado atrasado. Ou seja, a tensão aí vai ser atrasada da corrente e se for um circuito indutivo, a tensão vai ser adiantada da corrente. Tranquilo? Beleza?
Pessoal, na prática, este fator nos dá a noção de quanta energia reativa está sendo consumida ou injetada no sistema, como eu já falei nos slides anteriores. E as concessionárias limitam esse valor a 0,92. Como eu falei, ó, o fator de potência é um valor que varia de 0 a 1, certo? E quanto maior for o fator de potência, melhor para a instalação, certo? Por quê? Porque isso significa que eu estou tendo menos energia reativa sendo consumida e mais energia reativa sendo injetada no meu circuito. As concessionárias limitam o valor mínimo para o fator de potência em 0,92, certo? Para que o cliente não seja cobrado excesso de consumo de reativo. A gente vê isso na parte de tarifação. Então, quando a gente estiver vendo tarifação, vocês vão entender o que é que isso significa, certo? Em termos de custo, em termos de tarifação do grupo A, por exemplo, certo? Então, as concessionárias dão o valor de 0,92. Quem ficar abaixo de 0,92 provavelmente vai pagar uma multa, certo? E para valores abaixo desse limite, a concessionária cobra por excesso de reativo consumido na rede elétrica, pois o consumo excessivo de reativo é prejudicial para o funcionamento das linhas elétricas. Como eu falei, a energia reativa em consumo excessivo aumenta bastante a corrente elétrica circulante no meu sistema e aí eu vou ter mais perdas por efeito térmico, certo? Beleza? Então, pessoal, a aula de hoje foi isso. A próxima aula vai ser sobre diagramas elétricos, circuito de tomadas, interruptores e lâmpadas. Então, a gente vai ver diagrama unifilar, diagrama multifilar, a gente vai ver o esquema funcional, nós vamos aprender como que se conecta uma tomada, como que se conecta um interruptor a uma lâmpada e como se conecta o three-way e o four-way, que também são tipos de interrupções para acendimento das lâmpadas, certo? Acendimento e apagamento da lâmpada, certo? Beleza? Ou, no caso, ligamento ou desligamento das lâmpadas, tá bom? Beleza? Então, a próxima aula de instalações, a gente vai entrar efetivamente na parte de instalações elétricas, que é essa parte de diagramas. Mas a gente precisava entender o que era o conceito de energia, como que era a corrente alternada. Vai passar aqui mais um caminhão, pessoal. Só um instante. Vamos lá, vamos continuar. Mas a gente precisava entender quais eram as fontes de energia, como que se procedia a análise em corrente alternada e como que as potências em corrente alternada elas se comportam, beleza? Então, deixa eu aqui descompartilhar o slide. Então, pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Curtam, comentam, compartilhem, certo? Lá no canal. Espero que vocês tenham gostado aí da aula. Se quiser divulgar aí para a galera que você conhece, para o pessoal que você conhece aí, quem estiver assistindo a aula, só mandar procurar no YouTube Desbravando a Elétrica, certo? Já tem em torno de 13 a 14 aulas lá no meu canal. E bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Valeu e tchau!